Bom dia! Como é bom estarmos juntos. Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional matinal, aqui com o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo. E é um prazer poder entrar no seu lar todos os dias trazendo uma palavra, como eu sempre digo, que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E eu sempre inicio esse devocional, esse vídeo, solicitando a sua ajuda para que você acesse o link do canal do YouTube, né? E dê sua curtida. É fundamental que assim que você acessa, já dê sua curtida. Depois assista o devocional até o final. Se você quiser fazer um comentário, será bem-vindo. Nós queremos saber o efeito desse devocional na sua vida, se ele tem feito diferença, como é que a gente pode fazer para melhorar. É importante também que você compartilhe com seus amigos. Olha, se você arrumar 10 amigos ponta firme, e cada um desses se inscrever e compartilhar e arrumarem mais 10 amigos, esse devocional vai alcançar um número de pessoas fantástico. Esse é o nosso objetivo, né? Como eu sempre digo, meu objetivo não é ficar famoso, mas é fazer com que cada dia a palavra de Deus chegue em cada lar, em cada vida, trazendo orientação, reflexão, conforto, consolo e refrigério. E eu conto com você nessa jornada. Hoje vamos iniciar uma série de reflexões sobre a oração do Pai Nosso. Vamos refletir sobre isso. O texto está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Começa do versículo 9 e vai até o versículo 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Eu estou aqui com a Bíblia, a versão Almeida Revista Atualizada, que é a mais usada, né? Eu particularmente gosto mais da Nova Versão Internacional. Mas como a maioria dos evangélicos usam Almeida Revista Atualizada, eu optei por usá-la aqui. Vamos lá para o texto. O texto diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é conhecida pela maioria das pessoas, quase todos conhecem. Mas muitos fazem dela apenas uma reza. Quando Jesus proferiu e ensinou essa oração, o intuito dele não era que nós meramente repetíssemos as palavras que ele proferiu. Tenho plena certeza que ele queria que nós não apenas repetíssemos, mas refletíssemos no conteúdo dessas palavras. Eu vejo aqui que essa oração não é uma simples reza, mas é um modelo de oração que Jesus gostaria que nós aprendêssemos. Se você ler lá no Evangelho de Lucas, né, os discípulos pediram para Jesus para que ele os ensinasse a orar. E ele os ensina. E aqui no Evangelho de Mateus, antes dele falar aqui sobre a oração do Pai Nosso, ele começa combatendo a prática de alguns religiosos da época que faziam de oração um mero meio de exibicionismo. Ele coloca assim: quando forem orar, não façam como os hipócritas, né? Não façam isso, né? Não assemelheis a ele. E depois, né, Jesus vai falar isso aqui logo no versículo 5 do capítulo 6. E aí ele começa: vocês quando forem orar, façam assim. E aí ele dá a fórmula, o modelo da oração do Pai Nosso. Lembra, estou falando de oração, não reza. Existe uma diferença de oração e reza, certo? A gente vai falar com o tempo mais sobre isso. Mas vamos aqui ao texto. Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo assim: Portanto, vós orareis assim. Responde. Ele começa: Pai nosso que estás no céu.
santificado seja o teu nome. Nessa primeira frase, nesse primeiro início, Jesus deixa bem claro que a oração é dirigida a Deus, Pai, o que é dirigida lá em cima, no céu. Ele está lá no céu. O Senhor Deus está lá no céu, Ele é todo-poderoso, lá de cima Ele tem acesso a tudo, conhece todas as coisas. Então, isso já nos leva a entender alguma coisa. Quando a gente vai orar, a gente tem que, o correto é levantar os olhos e lembrar que nós estamos falando com um ser superior, que está acima de nós. A oração em si já nos traz essa ideia de se elevar. Não é nada para nos deixar cabisbaixo, moribundos, não. A oração, a ideia de você erguer os olhos aos céus, porque Deus está lá. Então estamos falando com um ser superior. Um ser poderoso que tem uma residência, a residência celestial está lá no céu. Mas muito mais do que esse ser superior que está no céu, Deus nos deu a liberdade de nos dirigirmos a Ele como Pai. Por isso que a oração é chamada de Pai Nosso. Então Jesus quer ensinar que a oração tem como início, como essa fase inicial, esse relacionamento paternal, esse relacionamento filial. O relacionamento paternal da parte de Deus e o relacionamento filial da nossa parte. Nós estamos falando com alguém que, a despeito de todo o poderio, de todo o poder que ele tem, de toda a autoridade desse ser supremo, Jesus está querendo mostrar que quando nos dirigimos a Deus, não precisamos de protocolos. Podemos nos dirigir a Ele e chamá-lo de Pai, porque verdadeiramente Ele é o nosso Pai. E Jesus deixa bem claro que Ele não é Pai unicamente meu. Ele é Pai nosso. Todas as pessoas poderão ter esse acesso, esse relacionamento paternal com Deus, se assim o quiserem. Então Jesus quer que nós conversemos com Deus num diálogo aberto, porque a oração, como eu disse, não é reza, muito mais do que isso, é um diálogo. E esse diálogo tem como essa fase inicial esse relacionamento familiar, esse relacionamento de pai e filho e pai. É o filho conversando com seu pai, e é o pai ouvindo seu filho e depois vai responder. Esse Deus que é poderoso e que está nos céus é o nosso Pai. E, portanto, nós temos livre acesso a Ele. Podemos ter liberdade, podemos ter intimidade de conversar com Ele. Eu gosto sempre de contar uma ilustração de um senhor que estava desesperado, trabalhava numa empresa, estava passando por grandes apertos financeiros e ele foi até o escritório da empresa para falar com o dono da empresa. Chegando lá, a secretária falou assim: ele não pode te atender, você não marcou horário, né? E ele também está em reunião. E aquele homem desceu lá o elevador e ficou na porta da empresa lá embaixo do escritório do prédio chorando. De repente surgiu uma criança assim aparentando uns 8 a 10 anos e começou a conversar com ele: porque você está chorando? Ele contou a história. Aí eu queria falar com o dono da empresa e não foi possível, ele está em reunião, não pode me receber, eu não marquei hora. E o garoto falou: eu vou te levar até ele. E estendeu a mão, e aquele homem descrente, mas não tinha nada a perder, pegou na mão daquele garoto. E ele percebeu que o garoto foi adentrando ao prédio sem ser interrogado, sem ser obstaculado por ninguém. Esse garoto levou o homem até o elevador, subiu, entrou lá no escritório, conversou com a secretária, e a secretária não fez nenhum obstáculo, ele simplesmente abriu a porta lá da sala do dono da empresa, e quando abriu, realmente o dono da empresa estava em reunião. Mas o garoto disse: papai, esse homem precisa urgentemente falar com o Senhor. Receba ele, por favor. Essa ilustração nos mostra que Deus é o nosso Pai. E através de Jesus, que é o nosso Filho, nós temos através de Jesus, que é o Filho de Deus, nós temos livre acesso a Deus, ao Pai. Não precisamos de protocolo. Podemos desfrutar desse relacionamento paternal da parte dele e filial da nossa parte. Tratá-lo como Pai.
Então, a nossa primeira reflexão dessa oração do Pai Nosso é essa. Na oração, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento paternal da parte dele para conosco e o relacionamento filial da nossa parte para com ele. Jesus disse, quando vocês forem orarem, façam assim. Pai nosso, que estás nos céus. A gente vai falar mais um pouquinho disso amanhã, nesse versículo ainda. Mas lembrando, ele está no céu, é um ser superior, tem poder, tem autoridade, mas é o nosso Pai e deseja que nós o tratemos assim. E nos dá plena de liberdade de nos dirigir a Ele como Pai, nesse relacionamento íntimo, nesse relacionamento familiar de pai e filho. E é por isso que eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus eu me dirijo a Ti e oro por as pessoas que têm assistido esse devocional. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente. E a minha oração hoje contém esse pedido do Senhor abrir a mente deles, para que eles tenham essa liberdade de se dirigir a Ti como Pai, desfrutar desse relacionamento paternal da Tua parte, desse relacionamento filial da parte deles. Que eles encontrem em Ti esse Pai amoroso que está disposto a ouvir e que não precisa de protocolo e que não precisa marcar audiência nem agenda. E o Senhor está sempre disposto, embora esteja no céu, e o Senhor está sempre disposto a ouvi-los e a atendê-los. Eu peço ainda que o Senhor os abençoe e entre com providência, supra todas as necessidades deles. Se porventura algum deles estão passando por aperto, por situação difícil, dá conforto, dá refrigério e supre as necessidades. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de curtir, compartilhar esse devocional. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para a segunda parte dessa reflexão da oração do Pai Nosso. Deus te abençoe grandemente. Amém.